Cumprimentamos a todos os nossos queridos, amados irmãos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Hoje vamos tratar da lição extra, lição de número 11. Iremos estudar a lição que traz como tema a mordomia das obras de misericórdia. Nós já fizemos a primeira aula, que está no YouTube, que é para todo o público, e hoje nós vamos dar continuidade à aula privada, que enviamos o link para você, e só assiste essa aula extra pelo link. A aula extra passada, nós liberamos pelo motivo do que a primeira aula, o áudio não estava muito bom. Dessa forma, nós liberamos a segunda aula, que era extra, para poder melhorar mais ao público a acessibilidade às nossas aulas. Queridos, como nós estudamos no tópico de número 1, o significado de misericórdia, que vamos dar continuidade nesta aula extra, a mordomia da misericórdia cristã, onde foi tratado sobre o bom samaritano. Só uma rápida pincelada. Quando nós tratamos daquele homem lá, que é o sacerdote, a pergunta é, por que ele passou de largo? A resposta está na vida do samaritano. Não precisa falar mal do sacerdote, inventar coisas contra o sacerdote. Tem muitas pessoas que vão pregar na igreja, fala mal do sacerdote, e no final do culto ele tem que pegar logo o carrinho dele e chinelar. Por quê? Porque senão vão lhe matar. Só basta dizer que o sacerdote passou de largo porque não tinha o que o samaritano tinha. Só isso. Não precisa inventar, acusar, fazer desilusões. Basta olhar para o samaritano e aplicar na vida do sacerdote. É assim que faz a interpretação de texto. É assim que se fazemos as nossas mensagens e pregações. Não é por fora, mas é por dentro do texto. Queridos, no tópico de número 3, cuidando nas práticas das boas obras, onde vamos tratar sobre Tiago a respeito das obras e da fé. Vejamos, comentário. No Salmo 23, versículo 6, quando se fala dos atributos de Deus, que é a sua bondade e a sua misericórdia, muitas das vezes nós lemos o Salmo falando da misericórdia de Deus, não somente o Salmo, mas todos os aspectos bíblicos da misericórdia de Deus, quando nós passamos e lemos, nós apenas olhamos a misericórdia como algo abstrato. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Tem pessoas que estão na nossa frente. Por quê? Porque encontraram uma pessoa na misericórdia de Deus. Não simplesmente o fato da parte abstrata. Porque quando a misericórdia está na pessoa, em você, não é mais abstrato. Ela é pessoal. Então, quando nós falamos dos atributos de Deus, nós falamos de forma abstrata, nunca de forma pessoal. Por exemplo, Marta, quando falou da ressurreição, que era um adjetivo, quando ela disse para Jesus, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus sabia muito bem que o fato de levar esse adjetivo e trazer uma coisa muito remota, muito futura, lá no final, Jesus estava mostrando o seguinte, olha, eu sou essa pessoa que você diz que está lá no final.
Eu sou a ressurreição que você diz que tem aprendido lá na sua teologia, que é para o último dia. Então eu sou a ressurreição em pessoa. Se você crer em mim, vai ressuscitar agora. A glória de Deus vai se manifestar. Então, a nossa postura para com a misericórdia de Deus tem que sair do abstrato. E temos que apalpar esta misericórdia. Esta misericórdia ela foi encarnada na pessoa bendita de Jesus. E os discípulos disseram, nós tocamos na palavra de Deus. Sai do abstrato e passa para ser real. Precisamos trazer para a realidade aquilo que muitos têm por abstrato. Veja o texto. A bondade e a misericórdia me seguirão. Glória a Deus. A bondade e a misericórdia me seguirão. Então, a bondade de Deus e a misericórdia nos segue e nos faz ir até os átrios do Senhor. A graça, ela precisa ser encarnada para as pessoas gostar e amar. A graça é uma pessoa, porque está escrito que Jesus foi a graça revelado, manifestado. A palavra graça, ela é feminina, a graça. Mas só que quando se trata de uma pessoa, Jesus, veja o termo, foi manifestado, masculino. Então a graça, ela é uma pessoa. Ela foi manifestado e não manifestada. Ela é uma pessoa. Então ela tem que sair dessa forma abstrata e temos que encarar ela como uma pessoa. Veja, se não tiver a graça, ninguém vai lhe ouvir. A misericórdia e a bondade, ela precisa estar em você, porque ela deixa de ser abstrata para ser pessoal. O poder do Salmo, que fala da bondade e da misericórdia, Deus cumpre na nossa vida. Os anjos estão ao seu serviço quando Ele envia para usar de bondade e de misericórdia de Deus na sua vida. Então, se alguém usa de bondade para com a sua vida, não foi ele, foi Deus. Porque não há um justo sequer. Nós temos que aceitar a bondade de Deus e temos que reconhecer e atribuir a Deus toda a bondade. Uns vão dizer o seguinte: eu passei pelo acidente e o cinto de segurança me salvou. Ele não atribui a Deus a bondade. Na próxima vai morrer com cinto e tudo. Ele tem que aprender a bondade de Deus. Ele tem que reconhecer a Deus em todos os seus caminhos. É forte isso aqui. Temos que reconhecer a Deus. Porque muitos estão dizendo, ele está nessa posição porque foi à universidade. Ele está nessa posição porque é filho de pastor. Porque é amigo do presidente. Ele está nessa posição é porque ele tem dinheiro. É porque ele foi cursar nos Estados Unidos. Nunca as pessoas atribuem a Deus a bondade. Elas não reconhecem a Deus. Elas vão sempre colocar uma desculpa. Elas vão sempre dizer, foi uma peixada. Eu entrei lá dentro por uma peixada. Nunca atribuirão a Deus a bondade. Aprendemos com esta aula. Deus tem que estar em todos os nossos caminhos. Interessante que as pessoas, um grupo dessas pessoas por aí, quando se atropela alguém, foi da vontade de Deus. Quando alguém perde um braço, foi da vontade de Deus, porque senão ele ia atirar na sua própria cabeça. Aí Deus fez com que o braço fosse embora. Elas atribuem a Deus as coisas ruins. Quando você ora para ser atropelado, você ora para cair, para morrer, você não ora por coisas boas. O Senhor Jesus Cristo sabia que ia morrer.
Mas ele disse, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Mas ninguém ora pedindo mal. Ninguém ora para passar necessidade. Como você ora? Não é orar para que venha o melhor? Não é orar para tirar o espinho da carne, como Paulo orou? Mas a resposta que vem de Deus? Então, nós fazemos tudo, passamos por luta, mas na finalidade das contas, nós temos que reconhecer que Deus está em todos os nossos caminhos. Aleluia. Então, a mordomia da misericórdia na área da evangelização, como diz a nossa revista, que trata de João 4,35, onde diz, as searas estão brancas para a ceifa. Quando a Bíblia diz que as searas estão brancas, é o cabelinho branco. É o período da ceifa. Pessoas envelhecidas, envelhecendo. As searas estão brancas para a ceifa. Jesus falou em Marcos capítulo 6, versículo 34. Jesus disse, quando viu uma grande multidão, que teve misericórdia, porque essa multidão são como ovelhas que não têm pastor. E Jesus começou a ensinar muitas coisas. Então a misericórdia de Deus, ela faz com que a gente leve a todas as pessoas a multiforme sabedoria de Deus. As ovelhas que não têm pastor, elas merecem da misericórdia. Elas não têm pastor. Como Jesus viu que elas não tinham pastor, ele teve misericórdia e sendo ele o pastor, ele começou a pastorear, a ensinar. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas ele tem prazer na conversão do pecador. Por quê? Porque Deus não lembrará dos seus pecados no dia da sua salvação. No dia da salvação, seus pecados não serão lembrados. Vamos aprender como atribuir as nossas virtudes para que elas funcionem em perfeito acordo com a vontade de Deus? Vamos lá? Você sabia que as virtudes, elas se associam a outra, conforme diz Tiago? Ou é Pedro? Depois você olha aí. Então, as virtudes, elas ficam associadas. Conforme o versículo 5. Se alguém tem poder para curar, e outros têm fé para dizer que Jesus cura, e quando a pessoa prega que Jesus cura, e a fé dela diz, Jesus vai lhe curar, e quando a pessoa vem para a frente para ser curada, essa pessoa que crê, que tem fé, não ora, chama alguém do círculo de oração para orar, é porque ela não associou a fé que ela tem, mas a virtude, mas o poder. Quem tem a fé e não tem a virtude, ele fica só na mensagem, ele só tem sermão. Só que se ele tiver também poder, aí vai ter cura. Porque a fé mais a virtude, ela traz milagres, prodígios e maravilhas, manifestações do Espírito Santo. Não é só a fé, mas também a virtude. Tem pessoas que só têm fé. Jesus vai curar, mas não ora, porque lhe falta poder. Então, temos que associar nossa fé ao poder, isto é, à virtude. E o poder, ele tem que ser associado à ciência. Você já percebeu que quem tem poder despreza o conhecimento? Muito difícil quem tem poder sentar para aprender. Eles colocam logo uma congregação, uma igreja do poder de Deus. Por quê? Porque ele tem poder. Se ele tem autoridade, ele não quer se sujeitar ao conhecimento.
Porque se ele se sujeitar ao conhecimento, ele vai reconhecer que tem autoridade acima dele. E assim ele não quer se sujeitar às autoridades que Deus constituiu. Como ele tem poder, a Bíblia diz que quem tem poder, ele se associa com a ciência, isto é, fazendo um casamento das virtudes. Então, ele não vai se vangloriar, porque a ciência, o conhecimento, vai chamar uma outra virtude que é chamada de domínio próprio. Ok? Veja mais. Tem pessoas que só tem fé e vai pregar, Jesus vai curar paralítico, mas ele não ora por ninguém. Então a fé dele é só dizer, Jesus cura, mas lhe faltou o poder. Mas a fé que ele tem só foi para trazer aquela mensagenzinha. Ele não casou essa fé com o poder. E assim não há milagre e não há prodígio, não há realizações se não tiver a virtude. Faça o casamento das suas virtudes. Não deixe a virtude solteira. Tem fé? Procure unir-se ao poder. Tem poder? Procure unir-se à ciência. E assim nós vamos ter um grande proveito. As pessoas que têm poder, ela cura cego. Mas ela não quer ler nada. Já parou para pensar? Essas pessoas que têm o dom da cura, elas não param para aprender a palavra de Deus, o ensino genuíno. Ela não quer que ninguém lhe ensine. Sabe o que é isso? É que o poder, a virtude para curar sem o conhecimento é escândalo. Porque ele não se submete. Ele constrói logo uma igreja para ele, um templo, e vai colocar o nome dele, sendo do poder de Deus, e sendo ele que se fez o líder, o apóstolo, porque hoje está uma febre esse negócio. Ninguém mais quer ser pastor. Hoje coloca o apóstolo. Ele já ressuscitou mortos? Quantos mortos esse que se diz apóstolo já ressuscitou? Então, para ser apóstolo, tem que ressuscitar alguém, no mínimo. Porque todos os apóstolos ressuscitaram alguém. Então, nós temos 2 olhos, nós temos 2 ouvidos, 2 narinas, 2 faces. Na verdade, 2 lados de face. A lei e a graça. A capa e a túnica. A primeira milha e a segunda milha. É isso que eu quero mostrar, que nós temos que unir as virtudes. A ciência, que é esta aqui, ó, se ela estiver sozinha, solitária, se não casar com o domínio próprio, ela fica soberba, ela se vangloria, ela pisa nos outros que não sabem. Então, essa ciência, ela vai humilhar. Por quê? Porque lhe falta o domínio próprio. Ela não foi associada com uma outra virtude, o domínio próprio. Então, o domínio próprio é quem vai equilibrar essa ciência, para que ela não se exoberbeça, para que ela não humilhe ninguém, para que ela não pise, porque ela é muito sapato alto, ela é empinada, se ela tiver só. Se a ciência tiver só, eu tenho muita ciência, eu tenho um doutorado, eu tenho isto, eu tenho um anel no dedo, eu sento com as pernas cruzadas. Então, esta é a ciência solteira. O domínio próprio, ele vai equilibrar essa ciência. Mas nunca deixe o domínio próprio sozinho. Nenhuma virtude pode trabalhar sozinha. O domínio próprio sozinho fica quietinho no muro sem fazer nada. Não dá para deixar o domínio próprio só. É tipo de uma paciência. Eu não faço nada. Domínio próprio, estou tão equilibrado. Eu não caio do muro.
O que é isto, meus irmãos? É que o domínio próprio, ele tem que ter paciência. Quando alguém vai discutir com ele, ele agora que tem a paciência, ele não vai discutir com ele, porque mesmo você sabendo que conhece mais do que ele, você não discute com ele. Você deixa ele para lá com as verdades dele, você não discute com ele. Ele não é o dono da verdade, entre aspas? Não discuta. Você vai acabar perdendo a paciência. Não discuta com ninguém. Então, se você discutir com alguém que sabe menos que você perde a paciência. Então, não perda o controle, não perda o domínio próprio. O domínio próprio, ele não pode ficar sozinho. Não pode. Ele tem que ser casado com a paciência. E tem gente que fica só na paciência, solitário. Irmão, eu estou como a Bíblia diz, ser paciente. Não faz nada. Paciente demais. A paciência sozinha não resolve. Ela tem que se unir à piedade. A piedade, ela tem um bom par com a paciência. Por quê? Porque a piedade, ela vai trabalhar em conjunto com a paciência. Não deixe também a piedade só, solteira. Ela tem que se associar. A Bíblia diz isso. Associar uma virtude a outra virtude. A fé ao poder, o poder ao conhecimento, o conhecimento ao domínio próprio, o domínio próprio à paciência e a paciência à piedade. Está na Bíblia. O que é isto? Você tem que ser piedoso. O que é ser piedoso? É a pessoa sentir-se ou colocar no lugar da outra pessoa. Então, eu só posso ser piedoso se eu sofro ou se eu coloco na mesma condição dela. Se eu já passei pelo mesmo que ela já passou. Então, eu passei, e assim eu posso dizer que eu tenho piedade. Se não passou pelo caminho igual ao do outro, não pode ter piedade. A piedade não pode ficar sozinha, porque senão ela é egoísta. É aquela piedade que só escolhe os bonzinhos para um lado e os maus para o outro. A piedade só não presta. Ela faz acepção de pessoas. A piedade sozinha, ela tem que se unir. Eu vou já dizer qual é um bom par para a piedade. Porque quando ela está só, ela diz, você ora, vem para aqui, para a minha turma. Você não ora, vai para lá. Você faz jejum, vem para cá. Você é santo, vem para cá. Então ela começa a fazer uma panelinha. E no meio daquela panelinha, só está quem você quer. Então, ela faz acepção. Ela não dá certo ficar solteira. Ela tem que associar, como diz a Bíblia, piedade ao amor. Porque quando a piedade se une ao amor, ela não faz acepção de pessoas. Então a piedade, ela vai amar não só um, dois ou três, como a piedade fazia sozinha, mas associando ao amor, ela vai sentir pena de todos, ela vai abraçar a todos. Por quê? Porque o amor é um bom par para a piedade. E quando a Bíblia diz que quando você tem amor, e se for um amor solteiro ou sozinho, solteiro, que não tem uma virtude associada ao amor, é que nem o amor a si próprio. Também não dá certo. Quem tem amor a si próprio, ele só gosta dele. Ele diz, veja como eu estou bonito, veja como eu me calcei, olha a minha roupa. Então sempre ele vai dizer no eu. Eu me amo, olha o que eu fiz. É um amor próprio, é um alto amor. Por isso que a Bíblia diz, o amor
tem que estar casado, associado a uma outra virtude, que é a caridade. A caridade é um bom par para o amor. Porque a caridade, ela tem humildade para aprender. Ela senta na escola dominical. Ela aprende o que está escrito em 1 João, quando está escrito: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, a caridade, ela aprende o mandamento novo, que é o amor de Deus derramado no nosso coração. Tudo isso é para quem quer ser útil na obra. Um servo útil, da qual o seu Senhor, quando retornar, vai pegar este servo com as suas obras de misericórdia para com o próximo e vai trazer e sentar na sua mesa. Glória a Deus. E vai se alegrar, porque este é o gozo do seu Senhor. O gozo do seu Senhor é 1, 2, 3. 1 é quando ele pega o bezerro cevado e mata e diz: vamos se alegrar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, o gozo do seu Senhor é quando ele mata o bezerro cevado, quando o filho volta para casa. O gozo do seu Senhor é quando o profeta Isaías diz: 2. E verás o resultado do seu trabalho, das suas mãos, e ficará satisfeito. Este é o gozo do seu Senhor. 3. O gozo do seu Senhor é quando ele traz todos os anjos reunidos e junto à mesa de Abraão, Isaque e Jacó, e leva um pecador que se arrepende e diz aos anjos, e os anjos começam a se alegrar, porque está lá um pecador que se arrependeu. A Bíblia diz que Deus faz uma reunião com os anjos e dá uma festa, uma alegria no céu por um pecador que se arrepende. Você vai ser chamado para entrar no gozo do seu Senhor. Aleluia. Conforme Romanos, capítulo 9, versículo 14 a 19, conforme está dito lá, foi dito a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Então, Deus é quem decide. Às vezes a pessoa se ira, tem raiva e às vezes quer até triturar o próprio cônjuge quando está com raiva. Quer colocar no liquidificador, destruir por causa da ira. Mas Deus é quem tem a misericórdia. 2, a graça. A misericórdia e a graça são coisas distintas. Porque a misericórdia, Deus sempre teve. Glória a Deus. A graça passou a ser chamado de uma dispensação. Glória a Deus. A dispensação da graça. Tudo isto, nós temos uma diferença. Veja. É Deus quem decide ter compaixão. Misericórdia. Então, a misericórdia de Deus e a complacência, o compadecimento, pertencem só a Deus. Muitas das vezes as pessoas se iram e brigam uma com a outra. E o desejo dela é matar a pessoa. Se irar, acabar com a pessoa. Mas Deus é diferente. Ninguém pode obrigar, na verdade, brigar com Deus quando Deus decidir ter misericórdia do seu próprio inimigo. Lembra do caso de Jonas, conforme a gente falou na primeira aula, que está na nossa lição? Jonas aparentemente morreu e não quis que o Nínive ficasse do seu lado no banco assistindo o culto, louvando a Deus. Quantas pessoas hoje não são assim que nem Jonas?
Eles vão sentar na arquibancada, esperando Deus descer fogo do céu, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Era isso que estava na cabeça de Jonas. Eu vou pregar, mas Deus vai matar todo mundo. Ninguém vai aceitar o Deus do céu. Então, Deus vai mandar fogo, vai destruir todo. Deus tem um povo só. É uma exclusividade tremenda. Então, Deus é quem decide ter misericórdia. Quando você não quer, então Deus quer. Quando você não resolve ter, Deus resolve ter. Então, mesmo que você não tenha, Deus tem. É Deus que continua sendo Deus, mesmo diante da sua lei, quando Ele colocou dentro dela olho por olho e dente por dente. Mas Ele disse a Moisés, Moisés, abre entre parênteses, no meio da lei, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Mesmo que a lei mande matar o adúltero, eu decido não matar. O Davi tomou a mulher do outro, adulterou, a lei mandava matar, mas Deus decidiu não matar Davi. A mulher adúltera foi pega e levada para Jesus, para ser apedrejado. Deus decidiu absolver quem te condenou, mulher. É Deus quem decide ter misericórdia quando nós mesmos não temos misericórdia. Deus continua sendo Deus quando Deus tem misericórdia até mesmo dos seus inimigos. Jonas não queria se compadecer. Quantos de nós que temos alguém, uma rixa por aí, e dizer, Deus me livre que ele aceite a Cristo e venha se congregar mais eu na minha igreja, que sente perto de mim? É Jonas. O Jonas quer que o Nínive morra. Não quer que ele se converta. O Jonas está lá na arquibancada pedindo fogo do céu para matar o Nínive. Enquanto isto, quem pede para matar o seu próprio inimigo, Deus está matando ele. Quem deseja a morte do outro acaba morrendo. O outro, que é o pecador, continua a viver. Aprenda isto. Glória a Deus. É claro que nós convivemos com pessoas ruins, com pessoas que nos ofendem, que nos fazem o mal, que nos invejam. Essas pessoas, elas nos invejam não é pelo que você tem de propriedade, mas pelo que você é na casa de Deus. É uma inveja terrível pelo lugar que Deus lhe colocou. Não pelo que você tem, mas pela posição que Deus lhe chamou. Então, muitos entram na polêmica da misericórdia. E há entre eles até um debate entre a misericórdia e a graça, dizendo que é a mesma coisa. E Deus, quando quer ter misericórdia, Ele gosta da pessoa, mesmo que ela não preste. Que a lei mande matar, Deus continua gostando dela até o fim. Incondicionalmente. Eu quero dizer o seguinte, que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Então Deus olhou para a sua cara. Ele gostou de você. Isto é misericórdia. Nós não podemos ter inveja quando Deus disse para alguns, por exemplo, o Enoque. Enoque, vem morar comigo aqui no céu. Por que Deus levou Enoque? É Deus quem quer ter misericórdia. A gente não pode, mesmo se quiser. Você alcança a misericórdia de Deus, mas é porque você quer? Não. É porque você é bonzinho? Não. É porque você vai para a igreja todo dia? Não. É porque você ora? Também não. É porque Deus quer. Está lá em Romanos, capítulo 9, versículo 14 a 19. É Deus quem decide ter misericórdia. Então o problema é de Deus, não é nosso. É Ele quem quer.
Então, se eu correr para conseguir a misericórdia, eu nunca vou conseguir. Se eu querer, também não vou conseguir, porque depende de Deus. Está escrito, depende de Deus. Aleluia. Queridos amados irmãos, vejamos, para encerrar essa parte. Preste atenção. Nós que somos líderes de escola bíblica, outros líderes de igreja, pastores, um dos atributos que faz com que o povo sente e seja um seguidor ou seguidores é quando o líder ele é um promovedor da paz. É um líder tipo Maria e não Marta. Marta atribulada, aquela que foi atrás de Jesus. Mas a Maria, que estava sentada e os judeus tudo ao redor dela, ela estava lá na sua casa. Eu estou querendo dizer o seguinte, que Maria estava sentada no João capítulo 11. Isto mostra a transmissão de paz. Deixa eu mostrar uma outra história, aquela do rico e do Lázaro. Quando o rico diz, Pai, tem misericórdia, manda Lázaro de volta. Ele, já que eu não tenho mais jeito, mas se vier uma gota d'água daí para cá, já resolve. Quantas vezes nós estamos do lado de alguém hoje e nós não falamos de Jesus? Você não tem uma gota d'água, você tem um rio de águas. E essa pessoa que está do lado de você e que você fecha os olhos e dorme ali no avião ou onde você quer que esteja, ela está precisando apenas de uma gota d'água, que você fale da água para ela. Porque quando Jesus, quando falou da água, ele estava dizendo que era o Espírito Santo. Se essas pessoas partirem sem nos ouvirem, lá do outro lado, ela vai cobrar de você a gota d'água. Veja, o rico, Pai, tem misericórdia de mim. Você crê na misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus, como ela é atendida? A única forma de Deus nos ouvir é pela misericórdia. Só que este rico já tinha passado dessa vida para a outra. Então, isto não pode acontecer na morte. Isto é, Deus não tem misericórdia depois da morte. Isto é durante a vida, não depois da morte. Depois da morte, a misericórdia não pode mais fazer nada por você. Não faz mais nada por ninguém. Esse erguer os olhos, que o rico ergueu os olhos, tem que ser hoje. Não adianta erguer os olhos depois da morte, enxergar o Abraão. O Abraão vai estar do lado de Lázaro, aquele que foi desprezado, que chamamos de mendigo. Na verdade, era um missionário, porque ele estava do lado de Abraão e foi enviado para a casa do rico. Quando o rico partiu e viu a realidade da coisa, ele ergueu os olhos e viu. Ele se assustou porque era o mesmo missionário que estava na sua casa. E ele desprezou. E ele pediu compaixão, misericórdia. Que o mesmo missionário, o Lázaro, fosse enviado novamente. Porque na sua casa, ainda tinha 5 irmãos. Estes 5 irmãos são os 5 continentes. Continente europeu, da Ásia, da América, que precisa de Jesus.
Pai, manda para a casa de meu pai, envie de novo este Lázaro que eu rejeitei. Por favor, manda esse homem para a minha porta. Eu dou tudo. Manda esse missionário. Sim, o mesmo Lázaro, esse primeiro missionário aí, o mesmo. Eu pago a passagem. Eu mantenho toda a alimentação dele lá na África, onde quer que ele esteja. Eu pago toda a hospedagem. Então, eu tenho 5 irmãos. O mundo tem 5 continentes: Oceania, América, Ásia. O que é isso? É que as pessoas estão indo para o inferno. E elas querem só uma gota d'água. Quando nós temos o rio de água viva. Quando elas estão aqui, precisando da água que flui para a vida eterna. No outro lado, ele vai ver a realidade. Ele vai ver em chamas o profeta, aquele que ele rejeitou e que agora era o único que poderia levar a mensagem para a salvação. Deus abençoe a todos vocês, que fiquem na paz. Vamos para o nosso próximo vídeo, lição 12. Até lá, se Deus quiser. Boa aula a todos. Amém.